Vamos lá, Dulcinea é um filme português que a gente também viu a gente também viu na 47ª Mostra Internacional de Cinema e que traz então histórias muito interessantes, cara. Esse enredo é muito louco, é muito louco. Ele é pouco divulgado, você não encontra trailer, você não encontra quase nada dele, fotos pra gente mostrar aqui, então, mas dá pra fazer um resumão dele, porque é um filme bem interessante. Ele estreou no Brasil dia 18 de outubro, mas não sei nem onde, porque eu não vi em cinema nenhum, né? Mas enfim, eu só fui ver esse filme na mostra, né? E eu vi esse filme de uma forma gratuita através do aplicativo Sesc Digital. Sesc.digital é um local bacana para você assistir filmes também gratuitos também, né? Muito bem, então é um filme aí desse ano, 2023, de 1h e 28 minutos. Tem um cenário montado em Lisboa, né? Ele também é português, então igual o filme que a gente acabou de falar, que é o Bela América, só que a Bela América foi montado em Coimbra e aqui é montado em Lisboa, então você tem esses dois universos, você vê um pouco a diferença dos dois clara aí, né? O cenário de Lisboa e o cenário de Coimbra, né? O cenário de Coimbra mais rústico, o cenário de Lisboa um pouco mais sofisticado, um pouco mais moderno, né? Muito bem. Aí você tem aqui composição musical de jazz, que a história conta muito disso, de como, né, se existe um compositor tentando fazer uma obra de jazz aí rolando, mas ele de repente, cara, tem umas histórias que parece que você tá no universo paralelo, parece que você mudou, é um negócio é maluco isso, cara. Né? Você tem os dois instrumentos que nós temos nesse filme que fala sobre jazz, o contrabaixo e o piano. Eu fui assistir esse filme porque eu li o roteiro e vi que tinha lá um músico de jazz. Eu falei, vamos ver. Eu li o roteiro não, eu li a sinopse e vi que tinha lá um músico de jazz preparando para fazer uma nova música, e que aí eu achei interessante isso aí, né? Esse filme ele é baseado no livro chamado O Ano Sabático, de João Tordo, que conta a história então de um cara que realmente ele vai tirar um ano sabático para poder fazer uma música nova. Então ele cria isso, ele vai para casa da irmã e lá ele começa a compor, né? Ele já estava compondo, ele vai para casa da irmã para tentar terminar. Lá a irmã, ele encontra uma babá que se chama Dulcinea, né? A babá que trabalha na casa da irmã, ele chama-se Dulcinea, e aí ele começa a meio que gostar dela, pá, aquela coisa toda, acaba que dá o nome até da música que ele está produzindo de Dulcinea. Então, Dulcinea, e você lembra que Dulcinea também é conhecida pelo Miguel de Cervantes, né? Que é justamente, que tem a ver, aí é que tá esse lance, a sacada do roteiro é esse. Dulcinea também é o nome daquela musa inspiradora do Dom Quixote, certo? Então o Don Quixote ele vai, luta com dragões, né? Enfrenta universos aí para tentar salvar a Dulcinea, né? Para tentar chegar no coração da Dulcinea. Só que depois a gente percebe que o Don Quixote era meio maluco, né? E aí você não sabe se aqui o cara ele é meio maluco também ou não, né? Então ele meio que mistura esses dois cenários aqui. O Don Quixote é referenciado nesse filme também. A música, claro, a gente tem que destacar, a música é muito boa, muito bem feita, e o roteiro original ele é bem legal, bem feito. Ele precisaria melhorar isso para o cenário cinema. Eu acredito que no livro deve estar mais bem detalhado, mas eu acho que no esquema do cinema, acho que eu falho algumas coisas. A gente percebe, por exemplo, ficou meio confuso. Os personagens ficaram meio soltos. Apareceu, por exemplo, personagens que só empurraram ele para um determinado caminho e depois desapareceram, né? É como se fosse flashes. Eu não sei se isso faz parte também do roteiro, né? Mas ficou uma coisa meio estranha. Mas ficou interessante também. Contar um pouquinho da história aqui. O diretor é o Arthur Serra Araújo, né? E ele também é um cara, né? Que ele tá querendo, é aí que tá, né? Esse é um filme, eu vi que ele tem alguns poucos filmes ainda, né? Ele também tá começando, então vale a pena dar uma olhada para ver como é que essa obra vai evoluindo, né? Mas veja, o que eu posso dizer que essa direção ficou falha algumas coisinhas ali. Por exemplo, justamente esse negócio de ter personagens soltos que aparecem e depois desaparecem, não é comentado, ou de repente algumas situações que prejudica um pouco o enredo, que faz você ficar pensando, cadê? O que aconteceu? Pá, isso aí faz... Beleza, que algumas situações, alguns filmes, isso é muito importante, deixar isso solto para que você crie. Só que outras, isso confunde um pouco mais, né? Eu acho que, né, houve algum exagero nesse recurso aqui. Mas beleza, vamos lá. Então aqui, ó, o João Tordo, tem aqui a capa do livro, feito pela Companhia das Letras, vencedor do Prêmio Literário José Saramago. Ele fez esse livro chamado Ano Sabático, tem até uma
o começo aqui de um violino, né? Tem um desenho de um violino na capa, né? Que fala aí de um músico que tá tentando montar uma música. Agora se liga nisso, cara. Se liga nisso. Olha esse lance do roteiro como o roteiro é original. O roteiro é muito original. Se liga. Imagina você, compositor, você tá lá, você tá escrevendo uma música, tal, beleza, você tá lá escrevendo uma música, ralando, tal, preparando, tal, e você tá tentando terminar e ela não termina. Você tá lá estudando, pá, ó, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, muda aquilo, pá, pá. Aí você tira um ano, tipo, você fica fora, fala, meu, deixa eu arrumar minhas ideias pra terminar essa música. Você sai, você chega lá no lugar onde você tá passando suas férias, você vai assistir uma peça de teatro, uma peça de jazz. Você vai ver uma peça de jazz, porque você gosta de jazz, a sua música que você tá fazendo é jazz. Você vai lá na peça de jazz, chega lá, cara, você vê um cara que tá tocando, que você não conhece. O cara tá tocando a música que você tá preparando. E detalhe, ele já terminou. Ele já tá tocando, ele já tem sucesso. E já terminou. Aí você fala, cara, mas que é isso, cara? O cara tá roubando. Aí fica parecendo que é um plágio, Aí você não sabe direito, pô, é um plágio mesmo, não é? Né? Depois você vai ver que o cara, ele é a sua cara. Ele é como se fosse você no futuro. Se liga, é como se tivesse um ciclo ali, cara. É um negócio maluco, bicho. Tinha muita coisa pra esse roteiro ficar bom, entende? Porque ele é doido, um roteiro doido. Daria pra fazer esse roteiro ficar bom demais. Só que eu achei que ele deu uma certa zoada nesse negócio aí, em alguns personagens, em algumas coisas. Mas tá aí, ó. Hugo busca concluir uma música. Tá aí, ó. Antônio Parra é quem interpreta Hugo, né? Que ele tira um ano sabático pra terminar de compor. Aí ele vai pra casa da irmã, chega na casa da irmã, como a gente disse, ele encontra uma babá lá, que é uma babá que chama-se Dulcinea, e ele começa a se apaixonar, se envolver, e aí eles, né, vão criar uma certa história. Só que, meu, aí é que tá, né, ele cria essa certa história, chega alguns personagens, aí é que tá, a Dulcinea, né, ela é a babá, só que tipo, ele podia ter usado a babá, né, na minha opinião ele podia ter usado a babá pra ser a personagem que chamasse ele pra sair pra cidade e tudo mais, pra fazer as coisas. Mas no final das contas, não. O diretor, eu não sei se isso tá no roteiro do livro, eu sei que criou um novo personagem que foi uma mulher que simplesmente a irmã dele tenta apresentar essa amiga dele, a amiga dela pra ele. E essa amiga leva esse cara, o Hugo, pra assistir uma peça. E lá ele encontra esse músico tocando a música dele. Ele fala, meu, que loucura isso aí, bicho. Entende? Então você vê que é uma coisa bem interessante. Só que depois, cara, a gente não vê mais essa personagem, entende? Então isso aí fica complicado. Na minha opinião, o diretor poderia ter colocado a própria Dulcinea, que já trabalhava na casa da irmã, pra ser essa personagem, porque essa personagem ficou meio solta ali, né? Mas isso é uma opinião minha, certo? Né? Cada um faz o filme que acha que fique melhor, beleza? Tá tudo certo. Vamos lá. E aí, o Hugo vai ao show do Luiz Stockman. E quem interpreta o Luiz Stockman é o próprio Parra, né? É o próprio Parra. Cadê o nome aqui do cara? É o Antônio Parra. Antônio Parra é o que interpreta tanto o Hugo quanto o Luiz Stockman, né? E isso é muito louco mesmo. Beleza, então os dois são iguais fisicamente, os dois compuseram a mesma música, mas um ainda tá batalhando, o outro já tem sucesso. Um toca contrabaixo, que é o caso do Hugo, e o outro toca piano, que é o caso do Luiz Stockman. Então esses dois detalhes são fundamentais para você saber se, né, uma parte do filme aí, para você não ficar confuso, entende? Porque tem uma coisa aí no filme, tem uma hora que os dois entram em atrito, os dois ficam conversando entre eles e tal, e aí um fica querendo também a vida do outro, manja? Você percebe que tem a questão da ascensão social aí, querendo viver a vida do outro, né? E eu posso dizer o seguinte, que agora, pra gente terminar aqui, antes de fazer aquele resumo de 1 minuto, né? Antes da gente entrar aqui na homenagem que a gente vai fazer, vamos fazer aquela comparação entre os dois filmes que a gente sempre faz, né? O filme da última crítica que a gente fez com o filme de agora. A última crítica que a gente fez foi, então, A Bela América, que a gente acabou de falar. É um filme que fala sobre, enfim, sobre essa parte do... sobre essa diferença, né, de classes sociais, né? Mas não tem esse desejo de viver a classe social, a diferença de classe social, né? Cada um tá vivendo a sua vida, ou seja, né, o cozinheiro desempregado tá vivendo a vida de cozinheiro desempregado ali, vivendo nas marmitas ali dele, beleza? E a candidata à prefeitura também tá lá vivendo a sua vida de glamour ali, tá beleza, né? Ótimo, beleza, muito bem. E cada um na sua.
E já no Dulcinea tem, né, tem esse roteiro bem doido, né, de trazer um músico de jazz, né, que tá ralando, que tá morando com a irmã, ou seja, não tem casa ainda, né, tá só tocando cover ali, ainda não ganhando dinheiro, né, ainda não tinha criado músicas novas. Só que ele encontra um cara que já tem sucesso, que é o Louis Stockman, que já tá ganhando dinheiro e fez uma música dele, completou a música que ele tinha feito. Isso deixou ele bem maluco aí, beleza. Mas aí, beleza, o que acontece? O que a gente pode comparar nos dois? Justamente a classe social, cara. A ascensão social. A ascensão social é uma coisa que realmente mexe nisso, né? E isso a gente também pode dizer, claro, né? A ascensão social tem... Eu não vou colocar aqui eu podia colocar que os dois andam de bicicleta. Até coloquei aqui, ó, os dois andam de bicicleta. Mas, pelo que eu percebi, isso em Portugal é comum. Como os dois filmes são portugueses, tanto em Coimbra, que é o caso de Bela América, quanto em Lisboa, que é o caso aqui da Dulcinea, os dois lugares têm uma estrutura de ciclovia muito boa, né? No caso de Coimbra nem tanto, mas tem um sobe e desce, tal, mas todo mundo anda de bicicleta lá. E na Dulcinea também você tem aí, tanto que você pode ver muitos carros aqui, ruas bem estruturadas na Dulcinea, e no caso do Bela América não, você tem uma estrutura um pouco menor, porque é mais fechado, mais rústico. Mas mesmo assim, os dois andam de bicicleta. Isso, eu poderia colocar o uso da bicicleta como comparação, mas não dá, porque o uso de bicicleta não é algo importante para o roteiro. Agora, o que é importante para o roteiro é o lance da diferença de sociedade, diferença de classe social. Você vê nos dois lados, aí no roteiro, a representação clara de diferentes classes sociais. Você tem aí um mais favorecido e um menos favorecido. Nos dois você tem isso. O mais favorecido em Bela América é a América, né? Que é a política lá, que é a candidata, né? E o mais favorecido em Dulcinea é o Louis Stockman, que é o músico já formado, que já tem discos gravados, tá ganhando dinheiro. Já o menos favorecido em Dulcinea é o Hugo, que é o músico que tá ralando, que tá difícil. E o menos favorecido em Bela América é o é o Luiz, beleza? Então, ou seja, você vê que né, você tem essas coisas, né, diferentes aqui, mas você vê que, aliás, essas coisas iguais, né? Então a gente pode comparar os dois nisso. A gente pode comparar os dois nessa situação de classe social aí, de diferentes classes. Muito bem, mais uma vez a gente fez uma comparação com algo que não tem nada a ver com um outro, né? Um filme que não tem nada a ver com o outro. Maravilha, né? Maravilha. Isso é muito comum, tem acontecido sempre. E agora, pra gente fechar a história aqui, né? A gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer aquele resumão de Dulcinea em um minuto. Beleza, vamos lá. Dulcinea é um filme português, dirigido aí pelo Arthur Serra Araújo, né? E tem como personagem principal o Hugo, né? Que é um músico de jazz que tá tentando fazer música, tá tentando criar uma música, compondo uma música, mas ele tá tendo dificuldades, então ele tira um ano sabático ali pra melhorar as suas ideias. E nesse ano ele vai em um show onde ele encontra um músico lá que já tem uma certa fama na região e que faz exatamente a música que ele estava programando, mas a música já tá pronta. Como assim? Quem copiou? É plágio? Não é plágio? O que acontece? Quando ele descobre, ele vai conversar com esse músico, ele percebe que ele é idêntico fisicamente ao cara. É como se fosse ele, num futuro, vai saber, né? É um filme, o roteiro é muito doido, o roteiro é muito legal, assim, bem criativo nesse sentido, né? Você tem aí uma bela atuação do Antônio Parra, que faz tanto o Hugo quanto o Louis Stockman, né? Mas eu acho que faltou um pouquinho aí na questão da direção para melhorar um pouco na ação dos personagens, né? Para trazer um pouco mais de coesão nos assuntos, para não ficar um pouco de ponta solta como fica às vezes, fica um pouco confuso. Mas é interessante, o filme ele tem todo esse trabalho mostra essa diferença de classe social, né? Essa diferença onde você tem pessoas mais ricas vivendo bem, tranquilos, escondidos lá e na deles, e pessoas menos favorecidas tentando levar a sua vida, né? Como é mais difícil, mas como eles estão sempre trabalhando aí. É muito interessante. É um filme então que fala de músicos, é um filme que fala de composição, então é um filme legal para quem quer
quer ver, só que também é um filme que gosta de, tipo, pra quem gosta de mistério, suspense, né? E quem gosta também desse negócio de universo paralelo, porque sinceramente tem hora que parece que você tá falando do universo paralelo do mesmo cara, né? Porque o cara parece que ele tá ali, só que ele tá mais velho. E ele já tá com a música composta, aquela música que ele tava preparando. Se liga, né? É uma coisa assim, né? Porque o cara, né, o Louis Stockman disse, não roubei nada, essa música é minha. Né? E o cara, que é ele próprio, fala, não, mas essa música é minha, eu que tô fazendo. Então, e é muito doido isso, cara. Tem umas cenas muito loucas ali, onde um fala com o outro, é um negócio bem doido mesmo. O roteiro é bem louco, ele é baseado, então, num livro chamado O Ano Sabático, de Luiz Tordo, que vale a pena, então, dar uma olhada aí também. É isso aí. Então, o resumão é esse filme a gente viu também na 47ª Mostra de Cinema Internacional, a gente viu de forma gratuita pelo aplicativo do Sesc Digital, sesc.digital, você pode ver vários filmes lá de forma gratuita também, beleza? Muito bem, ele já estreou já aqui no Brasil, né, em 18 de outubro, que você pode ver em algum, eu não sei onde está passando mesmo, porque realmente é um filme que tem pouca divulgação, você não tem nem trailers por aí, e nem fotos para ajudar a divulgar. Então acho que quem ajuda a divulgar é só a gente mesmo. Eu não sei como é que esse filme vai avançar. A gente tá aqui apenas mostrando o que a gente viu na mostra. E aí eu tô trazendo aqui para vocês, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. E lembra sempre, né? Claro, vale sempre aquele like, aquele joinha. E aí a gente sempre diz o seguinte, né? Que cada filme que você assiste é uma história que você aprende, né? Então a gente sempre se vê nas salas dos cinemas. E nesse caso aqui, a gente tá vendo uma história bagunçada, uma história meio doida aí de um assunto, né? De um compositor, né? Então vale a pena você, né? Se você gosta de música, se você gosta de filme de suspense, se você gosta desses assuntos relacionados assim à composição, né? E também a amores, a envolvimentos, a como que faz uma história e uma música acontecer, uma música nascer, vale a pena aí. É que realmente o jeito que nasceu essa música aqui é um jeito meio curioso, né? Meio difícil de acontecer na vida real, mas é legal, vale a pena conhecer, beleza? É isso aí, turma.